Bom dia, apresentando o clube do artigo de hoje. Meu nome é Aline Simões Aranda, eu sou residente do segundo ano da CardPed Brasil. E essa apresentação é parte do programa de residência em cardiologia pediátrica. Esse é o artigo que a gente vai discutir hoje, então, é um artigo bem conhecido já. Ele traz, então, a classificação dos defeitos do septo ventricular, que a gente chama aqui no Brasil de comunicação interventricular, para o CID-11. É um relatório, na verdade, ele coloca no título, né, um esforço para um consenso, um relatório da Sociedade Internacional para a Nomenclatura de Doenças Cardíacas Congênitas e Pediátricas. Esse relatório, então, essa nova classificação foi apresentada pela primeira vez, a gente vê aqui embaixo, no 7º Congresso Mundial de Cardiologia Pediátrica e Cirurgia Cardíaca em Barcelona em 2017. E posteriormente foi publicado, então, em 2018 na revista Anais de Cirurgia Torácica. Então, quem é esse grupo? Né? A Sociedade Internacional de Nomenclatura de Doenças Cardíacas Pediátricas e Congênitas é um grupo de especialistas voluntários internacionais que reúne profissionais da área de cardiologia pediátrica, de cirurgia cardíaca, de morfologia e de patologia cardíaca. Eles se reúnem, então, desde 2002 em reuniões anuais, e o objetivo desse grupo é criar um sistema de nomenclatura para as doenças cardíacas, pediátricas e congênitas, no geral, não só da CIV, que é o ponto-chave desse relatório. O objetivo, então, é criar um sistema viável com o mínimo de ambiguidade possível. Esse novo sistema, que é o relatado é o que está descrito nesse relatório, né, de 2018. Ele inclui definições, sinônimos e comentários para as comunicações interventriculares. Foi aceito pela Organização Mundial de Saúde e vai ser incorporado ao CID-11. E o esquema para categorizar a CIV, a proposta deles é que a gente use, então, a localização primeiro, como um termo de primeira ordem, seguido pelas bordas como o termo de segunda ordem. Então, essa descrição usando esses dois termos, o primeiro sempre a localização e o segundo sempre a borda do defeito. E isso do ponto de vista do aspecto do ventrículo morfologicamente direito. Então, a gente vai usar sempre a face do septo interventricular, olhando do ventrículo direito para classificar as comunicações interventriculares. Então, esse novo sistema usa a localização, porque ela ajuda a determinar o local da incisão cirúrgica, então, por onde o cirurgião vai acessar esse defeito para fazer a correção, e usa as bordas, porque isso ajuda a antecipar a localização da via de condução para evitar um bloqueio cardíaco durante a intervenção cirúrgica. Então, quanto à localização, ele vai dividir esses defeitos em defeitos centrais perimembranosos, defeitos de via de entrada, trabecular muscular e de via de saída. E quanto às bordas, em defeitos perimembranosos, musculares, justa-arteriais duplamente relacionados. Então, juntando essas duas classificações, vamos dizer assim, né? A gente tem, então, os 4 grupos principais que a gente vê aqui na tabela, que são determinados pela localização do defeito, e juntando, então, depois a borda e mais alguns detalhes de subclassificações, a gente vai combinar nessa tabela aqui, que tem 20 tipos diferentes de classificação para CIVs, então, fazendo uma combinação entre esses termos. Para começar, então, a ver cada uma delas, a gente tem que voltar na anatomia do ventrículo, do septo ventricular. Tem alguns detalhes anatômicos que vão ajudar nessa classificação. Então, aqui a gente vê o septo interventricular visto pelo ventrículo direito, né, retirando a parede livre do ventrículo direito aqui. E aqui a gente tem estruturas importantes. Aqui é a válvula tricúspide, o folheto septal da válvula tricúspide, a válvula semilunar, a válvula pulmonar aqui em cima, determinando, então, as regiões do ventrículo direito, né, a via de entrada, a região muscular trabecular e a via de saída.
Outro detalhe importante é essa porção aqui do septo interventricular, que a gente chama de septo membranoso, com a sua porção atrioventricular, que é essa mais clarinha, e a porção ventricular, que é essa azul, vai ser muito importante na classificação dos defeitos. E aqui também o triângulo de Koch como sistema de condução atrioventricular, que a gente vai falar dele durante toda a aula. Ele é usado para determinar, principalmente pela importância cirúrgica da localização dele quanto a CIV. Aqui também a gente vê, então, a banda moderadora e a trabécula septomarginal, ou banda septal. E aqui também eu chamo a atenção que ela pode ser, essa trabécula septomarginal pode ser dividida como um Y aqui, e aí ele vai ter um membro póstero inferior e um membro anterior que a gente vai usar também nessa classificação. Aqui, então, novamente, essa imagem do septo visto pelo ventrículo direito, onde a gente vê como foi feita essa primeira divisão das localizações. Então, as CIVs centrais perimembranosas vão estar nessa região aqui do septo membranoso interventricular, na região central mesmo do septo. As CIVs de via de entrada aqui, com essa íntima ligação com a válvula tricúspide. As CIVs trabeculares musculares na região trabecular muscular. E as de via de saída aqui, próximo sempre à válvula semilunar. Começando, então, falando das comunicações centrais perimembranosas. Elas vão estar localizadas, então, na parte central da base ventricular, adjacente a esse componente interventricular do septo membranoso. Uma margem geralmente envolve aquela área de continuidade fibrosa que a gente tem entre a válvula V e a válvula semilunar. Ela vai estar atrás do folheto septal da válvula tricúspide, na região da comissura anteroseptal e abaixo da comissura entre os folhetos direito e não coronariano da válvula aórtica. O sistema de condução vai estar localizado na borda póstera inferior e ela vai estar sempre abaixo e atrás do membro posterior da trabécula septomarginal e do músculo papilar medial. Aqui eu coloquei duas observações que são coisas que podem causar um pouquinho de dúvida pela classificação que a gente estava acostumado antes. Então, as CIVs perimembranosas com extensão para via de entrada não vão estar classificadas nesse grupo, elas vão estar classificadas como CIVs de via de entrada perimembranosa. E as CIVs perimembranosas com extensão para via de saída e também as CIVs conoventriculares com septo de saída mal alinhados vão estar no grupo das CIVs de via de saída. Aqui, então, a gente tem a imagem dessas comunicações centrais perimembranosas. Essas imagens são todas do artigo mesmo, tá? Então, a gente vê aqui, ela aqui nessa porção basal, né, do septo ventricular, com essa íntima ligação com o septo membranoso, tem um pedacinho dele aqui só em azul, e a gente vê aqui na borda póstero inferior, passando o feixe de condução. Atrás ela vai estar localizada, então, aqui atrás do folheto septal, da válvula tricúspide, e abaixo desse, aqui a gente vê o Y, né, que eu falei da trabécula septomarginal, aqui nessa imagem de anatomia patológica, eles representaram o Y imaginário que a gente vê aqui na trabécula septomarginal, e ela vai estar abaixo desse braço póstero inferior aqui da trabécula. As comunicações de via de entrada podem ser subclassificadas, né, como muscular ou como perimembranosa. Elas podem ter ou não um mau alinhamento entre o septo atrial e o septo ventricular. Vão estar localizadas no componente de entrada do ventrículo direito, então aquela região de via de entrada, atrás do folheto septal da tricúspide, abaixo da comissura anteroseptal da válvula tricúspide e abaixo do membro posterior da trabécula septomarginal e do músculo papilar do cone. Nesse ponto aqui do artigo também ele chama atenção para outro ponto de dúvida, digamos assim, que as comunicações do septo atrioventricular membranoso
do septo atrioventricular como um todo devem ser consideradas como componente interventricular do defeito do septo AV. Então, a CIV do defeito do septo não é classificada nessa nova classificação da CIV, ela não foi inclusa. O nome que deveria ser dado para ela, então, é um componente interventricular do defeito do septo. Aqui, então, a representação da CIV de via de entrada perimembranosa, então ela vai estar nessa região de via de entrada do ventrículo direito, com essa íntima ligação com o septo membranoso, né, com a borda tocando o septo membranoso, por isso perimembranosa. Tem como limite antero-superior essa área de continuidade fibrosa entre a válvula V e a válvula semilunar, e tem o sistema de condução passando logo abaixo aqui na borda póstero inferior. Aqui, então, a CIV de via de entrada muscular, ela também está aqui nessa porção de via de entrada, mas na região muscular, ela não toca o septo membranoso. E com isso, ela também acaba ficando longe do feixe de condução. Sempre aqui do lado, a gente tem uma imagem anatomopatológica exemplificando o mesmo defeito. Então, aqui, uma CIV de entrada muscular. E aqui a gente vê um exemplo, né, de uma CIV de via de entrada com um mau alinhamento. Aqui, no caso, uma CIV de entrada perimembranosa com mau alinhamento. Então, a gente vê que ela está aqui na região de via de entrada, com a borda chegando aqui no septo membranoso. E aqui o que acaba acontecendo com esse deslocamento do septo ventricular em comparação com o septo atrial, a válvula tricúspide vai ter o overriding e o straddling, né? O overriding quando o anel da válvula ultrapassa o septo ventricular, então esse mau alinhamento vai causar com que essa válvula tricúspide cavalgue o septo ventricular, e o straddling, que é os folhetos aqui da válvula tricúspide se inserindo na parede à esquerda aqui do septo ventricular. E aqui a gente vê que por esse deslocamento também acaba acontecendo uma mudança no sistema de condução. Ele fica anômalo aqui, né? Passando na borda inferior do defeito, mas numa posição não habitual. Quanto às comunicações trabeculares musculares, elas possuem fronteiras só musculares, elas não vão ter ligação com o septo membranoso, até porque elas vão estar distantes. Estão localizadas dentro do componente muscular apical do septo ventricular, e o sistema de condução está longe das suas bordas. Muitas podem fechar espontaneamente sem intervenção. Então, aqui elas vão ter também uma subclassificação. Aqui é importante a gente lembrar da banda moderadora. Então, as apicais vão estar distais à banda moderadora, e as demais vão estar antes da banda. As anterosuperiores vão estar anteriores à trabécula septo marginal, as médios septais vão estar embutidas bem no meio do septo muscular, e as posterior-inferiores em direção ao folheto septal da válvula tricúspide, mas mais distante do que aqueles defeitos de via de entrada. Então, aqui a gente tem o exemplo, né? Na verdade, a gente vai ter todas as CIVs representadas nesse esquema. Aqui a gente tem a apical, distal, a banda moderadora, então a CIV trabecular muscular apical. Aqui a médio septal, bem no meio desse septo muscular. Aqui em direção ao folheto septal da válvula tricúspide, mas mais distante do que a de via de entrada, que estaria localizada mais ou menos aqui, são as posterior-inferiores. E aqui as anterosuperiores, que vão estar anteriores à trabécula septo-marginal. E aqui na imagem anatomopatológica a gente tem uma apical póstero-inferior. Então aqui a gente vê que ela tem ela vai em direção à válvula tricúspide, mas toda na porção muscular do VD. E chegando então no último grande grupo, as comunicações de via de saída, elas podem ser perimembranosas também, musculares, ou justa-arteriais duplamente relacionadas. Elas se localizam, então, no componente de saída do ventrículo direito.
atrás ou próximo ao folheto anterior da válvula tricúspide, acima da comissura anteroseptal da válvula tricúspide e entre os membros da trabécula septomarginal. Então, elas vão estar localizadas bem no meio do Y ali. E elas podem ter ou não também um mau alinhamento, só que aqui a gente vai ser um mau alinhamento entre o septo conal e a parte apical do septo muscular, que é o que a gente, vou comentar, mas é o que a gente vê um exemplo mais claro da tetralogia de Fallot. Então, esses dois exemplos, né, os dois primeiros itens aqui desse slide, quando a gente tem a CIV de via de entrada com um mau alinhamento anterior, então quando a gente tem esse desvio do septo para a região anterior, é o que a gente vê na tetralogia de Fallot, isso que vai causar a obstrução do septo infundibular ali, né? E no pior espectro dessa doença, a atresia pulmonar. E quando essa CIV de via de saída tem um mau alinhamento posterior, a gente vai ver, então, uma estenose subaórtica ou uma obstrução ou mesmo interrupção do arco aórtico. Quanto ao sistema de condução, aqui ele também destaca que as CIVs de saída perimembranosas e as justa-arteriais que têm uma borda fibrosa póstera inferior, elas vão ter o sistema de condução ao longo da borda póstera inferior do defeito. Já as de saída muscular ou as justa-arteriais com borda póstera inferior muscular, elas têm o sistema de condução longe da borda do defeito. Então, aqui a gente vai para as imagens, né? Nessa imagem, a gente tem, então, uma comunicação de via de saída perimembranosa, então, sempre o mesmo raciocínio. Ela está localizada na região do septo interventricular da via de saída do ventrículo direito, mas ela tem ligação, ela tem uma das bordas aqui no septo membranoso. Então, por isso, ela vai ser uma comunicação de via de saída perimembranosa. E aqui ela tem essa borda póstera inferior aqui fibrosa, né? Então, a gente vê que ela tem a íntima ligação com o sistema de condução. Ela vai estar localizada acima do Y, né? Que a gente vê na imagem no anátomo patológico, a trabécula septomarginal formando o Y, ela vai estar acima dos dois membros, né? Então, classificando essa comunicação de via de saída. E aqui, da mesma forma, a gente vê que ela está também localizada na via de saída, acima dos dois membros aqui do Y, da trabécula septomarginal, mas aqui a gente vê que ela está intimamente ligada com as duas válvulas semilunares, então com as vias de saída dos ventrículos, né? Então, de via de saída justa arterial, duplamente relacionada, porque a gente consegue ver aqui as duas válvulas. E aqui ela tem a borda póstera inferior muscular, fazendo com que o sistema de condução fique longe do defeito. Então, como conclusão desse relatório, ele é resultado do trabalho realizado pela Sociedade Internacional de Nomenclatura para Doenças Cardíacas Pediátricas e Congênitas, para classificar as CIVs. Eles pretendem, então, que esse seja um sistema de classificação orgânico em evolução contínua. Eles preveem que vão haver mudanças ainda a partir do momento que houverem testes em campo e avanços no conhecimento científico, mas esses termos foram aceitos pela OMS, vão estar inclusos no CID-11, e o objetivo, então, foi fornecer à comunidade médica uma forma padronizada de nomear essas lesões, aprimorando os esforços de melhoria e garantia de qualidade, bem como pesquisas multicêntricas em indivíduos com doença cardíaca congênita. Então, falando uma mesma língua, a gente conseguiria ajudar essas pesquisas multicêntricas e a evolução nos estudos de doença cardíaca congênita. Quanto, então, à classificação do tipo de pesquisa, quanto às características intrínsecas, esse foi um artigo puramente qualitativo, que é uma coisa que a gente não costuma ver até. Normalmente, quando fala, a gente até comentou ontem, eu e o Dr. Moacir, que normalmente quando ele fala que é qualitativo, no meio do estudo ele vai para o quantitativo. Então, é difícil a gente ver um estudo puramente qualitativo.
Quanto à característica do ambiente, ele é um estudo de campo. Também aqui, quanto ao ambiente, ele é de campo e uma descrição. E quanto à temporalidade, ele é um estudo transversal, contemporâneo, foi publicado agora em 2018, e levando a uma descrição. Chegando aqui, então, na finalidade, a gente não conseguiu incluir ele em nenhum dos campos que a gente está acostumado a classificar a finalidade do artigo. Então, a gente acabou tendo que criar um novo campo para ele. Então, a finalidade desse artigo seria a classificação dessas doenças cardíacas congênitas. E é isso, essa é a referência bibliográfica, e obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy. Estamos aqui no Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, para apresentar dentro do clube do artigo alguns comentários sobre este artigo de classificação dos defeitos do septo interventricular. Interessante que com vistas ao CID-11, né? A gente está indo para o CID-11, então é muito relevante essa apresentação. Artigo novo, uma revista de ponta. Vejo que é um grupo bastante grande de pesquisadores, né, que vem se reunindo anualmente em busca dessa uniformização. Então, já esse é um destaque que eu gostaria de comentar, a grande quantidade de autores de um trabalho. Antigamente era muito comum que os trabalhos fossem apresentados por um, no máximo dois autores, né? Agora não, a maioria dos trabalhos tem 5, 6, 10, até mais que 10 autores, como é o caso que a gente vê nesse presente estudo. E todos pesquisadores de ponta, né, de extrema relevância dentro da área. Mas o que eu destaco, então, aqui, relacionado com esse trabalho, é a mudança de paradigma, né? Vocês veem que eles estão tentando reformular um conceito vigente, né? E que esse novo conceito agora está em teste, como eles chamam, um teste de campo, para ver se ele vai ser realmente útil ou não. Estão tentando essa mudança. Então, isso encaixa bem no conceito de paradigma, né? Paradigma é um conceito proposto por Thomas Kuhn, um pesquisador que nasceu em julho de 22, faleceu em junho de 96, né, americano. E o conceito de paradigma diz que é a realização científica universalmente reconhecida que durante algum tempo fornece problemas e soluções modulares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Então, no caso aqui, a cirurgia cardíaca, a cardiologia pediátrica, né, tinha ou vem tendo o paradigma dela de conceito do que seriam os tipos, as formas de comunicação interventricular. E ela vem sendo reconhecida, como diz aqui, já durante algum tempo. Mas sempre no mundo científico as coisas podem mudar, né? E o que seria essa mudança? Veja, a atividade científica é uma atividade coletiva. A gente viu aí pela grande quantidade de colaboradores que tem esse trabalho. Exige alto investimento público ou privado, né? E é dessa atividade coletiva que surge a ciência normal, chamada ciência normal ou paradigma. Então, havia o nosso paradigma de conceito da comunicação interventricular. Só que, eventualmente, começa a surgir o que é chamado de crise. O que seria a crise? Algumas pessoas, alguns pesquisadores começam a questionar o status quo, aquele paradigma existente, né? E com isso cria uma situação que é chamada de ciência anômala. Então, a ciência anômala é a fase em que existe diversidade de opiniões, né? Um grupo acha uma coisa, o outro está questionando, querendo propor uma mudança, né? Até que isso, depois de passar por esse teste de campo que esses autores
mencionaram aí no artigo, vai surgir a chamada revolução científica. A revolução científica cria a nova ciência normal e o novo, chamado um novo paradigma. Então, pode ser realmente que daqui a um tempo, depois de já testada essa classificação, ela passe a ser um novo paradigma. Todo mundo vai usar ela como referência da classificação de CIV, né? Então, a gente já teve vários exemplos na história, né? A forma, o movimento da Terra, se é heliocêntrica ou se a Terra que era o centro do sistema solar, as partículas subatômicas. Então, ao longo da história, né, o paradigma vigente pode sofrer uma modificação e se transformar num novo paradigma. Eu acho que aqui, né, seria um exemplo interessante para mostrar esse conceito de paradigma. Nós estamos indo do conceito antigo de classificação para um mais prático, né, mais funcional, anatômico funcional, que talvez passe a ser considerado um novo paradigma. Outro aspecto interessante que eu achei no estudo, e um dos pontos fortes dele são os desenhos, né? As figuras muito bem explicativas das várias posições, formas, relações da comunicação interventricular. E, se vocês repararem, sempre no ápice do desenho tem uma assinatura ali, que é de uma pessoa chamada Gemma Price. Gemma Price, ela põe ali GPM, Gemma Price Morgan. Né? Então, todos os desenhos muito bons e a assinaturazinha do GPM lá no fim. Né? Tudo certinho, muito bem explicadas as formas, correlacionando com o anatomopatológico, né? E, na conclusão, eles falam que esse relato é o cume de um trabalho feito pela associação lá, para classificar as comunicações interventriculares e representa anos de encontros, debates pelos membros da sociedade. E aí aparece o nome de todos os que colaboraram, né? E a gente não vê o nome da Gemma, né? Entre os coautores, que, a princípio, aqui em nosso meio seria uma coisa até que natural a gente colocar pessoas que colaboraram de forma efetiva no trabalho. Mas eles, lá no finzinho, antes das referências, tem essa notinha aqui, olha. Os autores gostariam de agradecer a senhora Gemma Price pelo seu trabalho nas figuras 1, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, colocaram a desenhista lá como agradecimento, né? Não como coautora. E essa realmente é o correto, né? A gente pode parecer estranho, mas o correto é isso. Existem normas específicas para autoria de trabalho, né? Então, ela entrou aqui dos agradecimentos. Existem normas, e eu trouxe assim como exemplo para vocês as normas da Nature, né, sobre autoria de trabalhos. E aqui é o texto, em inglês eu traduzi para a nossa leitura aqui. Vejam, a autoria fornece crédito para as contribuições de um pesquisador para um estudo e indica as suas responsabilidades, né? Os autores devem cumprir os critérios abaixo, que está reatualizado para um trabalho de 2018, então vale a pena conhecer, né? E o que diz lá? Que espera-se que cada autor tenha feito contribuições substanciais para a concepção ou design do trabalho, ou aquisição, análise e interpretação de dados, ou a criação de um novo software utilizado na obra, ou redigiu o trabalho, ou revisou substancialmente. E, além disso, ele deve ter aprovado a versão submetida ou qualquer versão modificada
que envolva a contribuição dos autores, né? Ele deve ter concordado em ser pessoalmente responsável pelas próprias contribuições e garantir que as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer parte do trabalho, mesmo aquelas em que ele não estava pessoalmente envolvido. Então, ele tem que, mesmo que ele tenha ficado responsável por uma parte específica, ele tem que conhecer tudo que os outros coautores fizeram e está apto a responder sobre o trabalho, né? E lá no fim a Nature fala: colaboradores que não atendem a todos os critérios de autoria devem ser listados na seção agradecimentos. Então, realmente acho que eles fizeram o correto, já que ela não vem acompanhando o grupo, né, ao longo desses todos os anos, a participação dela foi muito importante e fundamental no trabalho, mas restringiu ao desenho do material, né? Não teve contato direto, nem é responsável direta pelo artigo. Aqui em nosso meio, se houver interesse, eu posso repassar para vocês. Existe um artigo publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, entre eles aqui o Dr. Fábio Jatene, né, que eles falam sobre os critérios de autoria em trabalhos científicos e colocam um subtítulo que é um assunto polêmico e delicado. Realmente é, porque às vezes existe pressões, né, de algum membro para participar, ou cargo de chefia, às vezes impõe que seja o primeiro autor, o último autor. Então, existe norma, né? Temos que enfrentar isso, porque é um critério que entra, inclusive, dentro da ética profissional, né? Você não colaborou no trabalho de forma efetiva, não deve entrar como coautor. Ok? Seriam esses os comentários não estatísticos, matemáticos, mas conceituais sobre os aspectos abordados pelo trabalho.